Obrigado por estarem aqui conosco no mais um Larva Talks. E hoje nós temos aí um tema muito interessante, que é falar um pouco dessa parceria entre a UDESC e o IFSC, ambos aqui em Joinville, sobre o desenvolvimento de jogos educacionais para o público de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, essa equipe formada pelo IFSC e pela UDESC é composta aqui pelo professor André Boneto. O André, na verdade, é o grande link e aglutinador dessa parceria, porque ele tanto atua na UDESC quanto atua no IFSC, lá no IFSC como professor e aqui na UDESC como mestrando. Então, a equipe é composta aí pelo André, pelo Gabriel Pereira Brunelli, que é bacharelando em Ciência da Computação, pela professora Joyce Jerônimo, lá do IFSC, por mim, professor Marcelo aqui da UDESC CCT, UDESC Joinville, e também pelo Rafael Faust, lá do IFSC. Esse é o grupo, então, que está envolvido nesse projeto, né? Então, a nossa apresentação vai estar dividida aí entre a primeira parte, que é um dos jogos e um dos sistemas que estão desenvolvidos. O André vai falar do jogo e do equipamento arcade ali do Dr. Core. Depois, eu vou falar do Teteia e do Repeteia, que é o equipamento e o jogo para esse equipamento. Depois, o Gabriel vai falar do Carteia, que é mais um jogo para para esse segundo equipamento aqui. Do Teteia. Então, vamos lá. Então, Teteia, o que é? Teteia é uma torre, esse primeiro T ali é torre para auxílio ao transtorno do espectro autista. Uma torre de projeção para atividades no chão. Então, a ideia básica aqui deste equipamento é projetar uma imagem, que é uma tarefa no chão, e com isso desenvolver atividades para auxiliar na terapia do processamento sensorial das pessoas com autismo. Então veja que nós temos a capacidade de trabalhar muito com cores, com movimentos e até com a estimulação tátil, se a criança ficar descalça ou se tiver alguma textura diferente no chão, e ainda a questão do som. O sistema ele passa por esse conceito de chão interativo, então o chão vai perceber algumas coisas também, vai perceber o movimento, e aí vai reagir conforme a interação do jogador. Isso traz para nós, então, um conceito, que é o conceito dos jogos sérios ativos, também conhecido por exergame. Então, o que são jogos sérios ativos? São jogos que tem que usar o corpo, tem que usar o movimento para interagir com o jogo, por isso que são chamados de exergame. E aí, para isso acontecer, então, nós projetamos, através do trabalho do André, enquanto mestrado, né? Então, o André está fazendo mestrado na UDESC, projetamos aqui um equipamento onde nós temos uma haste, obviamente, que suspende aí um projetor convencional, uma webcam que vai capturar as imagens e, por sua vez, vai identificar o movimento do jogador. Então, é um projetor convencional, uma câmera webcam convencional e um computador que vai processar estas informações, né, e fazer o jogo efetivamente funcionar. Então, esses equipamentos estão instalados em uma estrutura mecânica que é simples. A gente tem aqui a possibilidade de usar uma haste, né, com um equipamento assim, simples aqui ou até montar em cima de uma outra estrutura mais apropriada, talvez. Então, a ideia é que essa estrutura seja simples e portátil, então, para que a gente possa levar essa interatividade
a várias situações de uso diferentes. Então, essa é a ideia do TTEA, e a gente teve, claro, uma preocupação muito grande com o custo, e a gente então levantou de que, obviamente, vai precisar do computador, mas normalmente as pessoas já têm computador, algum computador, um laptop ou até um computador desktop. Muitas instituições já têm projetores, então a ideia é que isso funcione com qualquer tipo de projetor que tenha minimamente luminosidade para projetar uma imagem no chão, não vai ficar muito distante do chão. Então, via de regra, vai ser qualquer tipo de projetor. Aí sim, uma coisa que talvez seja menos comum dentro das instituições, dentro dos consultórios, é o pedestal. Então, é esse equipamento aqui que vai segurar, vai dar suporte a todos os outros equipamentos. Uma webcam pode ser que não tenha, apesar de que hoje em dia todo mundo tem um webcam, até por força das atividades remotas de pandemia, mas enfim, talvez não tenha. Um cabo HDMI, porque vai precisar de uma certa altura para conectar ao computador, a webcam e o projetor. Provavelmente uma extensão elétrica. E os jogos, que são os jogos que estão sendo desenvolvidos, obviamente, dentro do projeto, que serão distribuídos de maneira gratuita. Então, o custo assim, estimado, aproximado também, dos equipamentos para poder explorar o que está sendo desenvolvido aqui está em torno aí dos R$ 300, que para uma instituição isso é bastante baixo, considerando que isso vai atender uma grande gama de pessoas ao longo de várias, inúmeras sessões. E ainda portátil, coloca, pode tirar e assim por diante. Então, nós temos uma proposta que é usar equipamentos relativamente fáceis de encontrar para que isso possa ser levado a várias situações diferentes de uso. Tá? Então, esse é o custo estimado. Agora, então, já que a gente teve uma ideia do que é o equipamento, que é o chão interativo, que permite o chão interativo de baixo custo, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, o projeto do Repeteia. Então, o Repeteia é também parte do mestrado do André Boneto, tem aí a participação de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, do Gabriel Brunelli, também desenvolvendo o jogo, que é justamente o próximo jogo que vai ser apresentado, e eu sou o orientador. Tá? Então, o jogo foi resultado de 12 reuniões, envolvendo aí quase 20 horas de discussão específica sobre as funcionalidades do jogo, cerca de 41 especialistas, inclusive autistas também, participaram de entrevistas, de conversas, que foi então que nos deu o embasamento teórico, o embasamento prático e a perspectiva de uso de como que deve funcionar o jogo. Então, toda a composição desse jogo, ele foi resultado desse processo aqui. Então, o que é basicamente o Repeteia? É um jogo para estimular a memória, a atenção e concentração e a sinestesia. Então, como é que funciona basicamente? Vocês viram nos slides anteriores ali que tinha várias imagens sendo projetadas no chão e a criança ou a pessoa, ela reage àquele estímulo que é projetado no chão. É exatamente essa ideia. Só que aqui nós vamos ter o jogo controlando tanto a percepção de onde a pessoa está, quanto a geração dos diversos desafios ali no chão. E aí a gente analisou com mais profundidade e viu que simplesmente projetar quadrados coloridos não seria suficiente, então a gente começou a incluir alguns outros elementos pedagógicos que podem ser bastante úteis, como cores, como formas geométricas, e isso tudo então vai ser percebido pelo jogo e então vai estar estimulando essas várias questões de memória, atenção, concentração e o movimento específico do TEA. Então, tendo uma ideia de como que o jogo vai funcionar, o jogo vai gerar uma sequência de figuras que vão acender. Então, aqui acendeu a figura amarela, aí o jogo gera uma segunda figura, por exemplo, o azul, e aí o TEA tem que lembrar, foi primeiro o amarelo, depois o azul. Então, foi o retângulo, depois o quadrado. E aí ele tem que
repetir. Então, o jogador está na sua posição, começou a jogar efetivamente, ele se desloca para uma determinada figura, aquela figura reage àquele movimento dele, a câmera vai perceber o que está acontecendo e vai fazer a imagem modificar, e depois parabéns, dá um feedback, parabéns, você acertou. E aí ele volta para a sua posição original. Pode acontecer também de que ele tenha que ir para um determinado lugar, e vamos supor agora que aquele triângulo verde seja a situação errada, e aí então ele se desloca, o computador e a câmera percebem que ele se deslocou, mas ele foi para o lugar errado, então o feedback é esses emojis aqui de tristeza, porque ele teve ali uma ação que não era a melhor resposta. Aí ele volta para o seu lugar. Uma outra coisa que a gente considerou, por influência da teoria do ABA, de perceber, de valorizar quando a criança acerta, erra, mas também de poder dar ajuda. Então, mais uma vez usando o triângulo verde como referência, se ele tem que ir para o triângulo verde, passa um determinado tempo, o sistema não identifica que ele se movimentou, então o sistema vai dar uma indicação, olha, você deveria estar naquela posição. Se aí então ele vai e se desloca, que bom, ele conseguiu reagir, apesar de ter tido uma ajuda, mas ele conseguiu reagir, é um estágio intermediário dentro do processo de aprendizagem daquela tarefa. Então nós percebemos isso através do sistema, através da webcam, e obviamente isso vai ser considerado posteriormente. Aí ele tem que receber um feedback, parabéns, você acertou, e voltar para a sua posição de origem. A outra coisa que pode acontecer é uma completa omissão. Então ele tem que ir para o verde, passou um tempo, ele não foi para o verde, ele vai receber o estímulo, lembrete, a ajuda, olha, você deveria ir para lá, o sistema fica avaliando, fica esperando, passa um determinado tempo, ele não foi, então o sistema entende que ele omitiu de se movimentar. Então, essa é a pior situação, que não houve nenhum tipo de manifestação por parte da criança, então o sistema dá esse feedback de tristeza. Quando ele acertar, e ao final de várias sessões, ele vai ter outros tipos de feedback, quando ele passar de nível, fase, etc. Isso tudo já está previsto também no funcionamento do jogo. Então, ele precisa estar recebendo premiações, reconhecimento daquilo que ele está fazendo o tempo todo. As fases do jogo foram organizadas em função da quantidade de objetos, da quantidade de figuras a serem memorizadas. Então, obviamente, para nós neurotípicos é mais fácil lembrar uma figura e depois tentar lembrar duas figuras, a sequência de duas figuras. E tem que ser naquela sequência. Isso funciona também para as pessoas com TEA. E assim por diante. Então, 3 figuras, 4 figuras, assim por diante. Lembrando que o computador vai gerar isso, o jogo vai ser gerado escolhendo figuras aleatoriamente, não são figuras sempre na mesma sequência, sempre da mesma forma, sempre as mesmas figuras. O computador vai misturar ali com a única restrição de que vai até um máximo de 4 e não passa de 4 figuras, justamente para não repetir figuras. Nós estamos trabalhando somente com 4 figuras geométricas. Então, se tivesse 5, alguma teria que ser repetida, a gente não está considerando essa possibilidade. Para cada nível, para cada fase, né, com aquela quantidade de quantidade de objetos, o jogo vai colocar os objetos em 2 posições, perto e longe. Com isso, a gente constrói aqui níveis de dificuldade. Obviamente, o deslocamento maior vai exigir mais, não só do ponto de vista físico, mas manter mais informações por mais tempo na memória de trabalho. Então, exige mais esforço se ele está perto ou está longe. Então, são 2 níveis para cada fase. Isso gera um total aí de 2, 4, 6, 8 níveis totais que o jogo propõe para ser executado, saindo do mais fácil para o mais difícil.
E a pontuação, como eu comentei antes, ela leva em consideração uma teoria relacionada à estimulação de autistas, que é o ABA. Então, essa teoria ela identifica para nós a necessidade de identificar quando existe uma tomada de decisão correta e sem ajuda. Obviamente, isso daqui deve ser muito premiado, muito valorizado. Uma ação correta com um estímulo adicional, com uma ajuda. Quando tem um movimento, mas eventualmente foi errado, ou, no nosso caso aqui, a omissão, não houve nenhum movimento, nenhuma decisão. Então, o ABA prescreve que isso daqui deve ser diferenciado e valorizado de formas diferentes. Então, a gente faz isso, no jogo vai perceber todas essas situações e calcular uma pontuação conforme essas situações. E aí, se a pessoa com TEA estiver desempenhando bem, o que acontece? Acima de 75% da pontuação daquela fase, daquele nível, ele vai, por exemplo, pular. Vamos supor que ele está na fase 2 e o nível longe, ele passa para o próximo nível com mais elementos e reseta a distância para ficar, por enquanto, perto e testar de novo. Então, veja que nós estamos privilegiando aqui a questão da memorização, mas a todo momento estimulando também a questão da sinestesia. Se ele fica, entretanto, com um desempenho entre 25% e 75% de desempenho, as reuniões indicaram para a gente, com os especialistas e os autistas, de que, olha, essa ali é uma zona em que precisa bastante treinamento. Ele não está com um desempenho muito elevado, mas também não está com um desempenho muito baixo. Então, ele permanece naquele nível, naquela posição, treinando, se aprimorando, melhorando o seu desempenho, tanto de tempo de escolha, quanto da escolha correta. Então, ele permanece naquele nível, naquela fase. Se, entretanto, ele tiver com um desempenho muito baixo, aí ele vai ter que o sistema perceber isso e apresentar uma tarefa mais simples para ele, porque ele não está conseguindo desempenhar. Para ele não ficar sempre recebendo feedbacks negativos, então o jogo coloca ele numa situação mais simples, onde ele vai poder desempenhar melhor, vai poder aprofundar melhor e entender melhor como é que funciona o jogo, e aí, quem sabe, voltar para aquele nível e depois progredir novamente. Então, o jogo percebe todas essas situações e vai colocando desafios de maneira apropriada para o TEA. Obviamente que a gente planeja que isso seja sempre acompanhado por um terapeuta, né? E esse terapeuta vai ter a possibilidade de controlar vários aspectos do jogo. Então, aí nós usamos letras e também números como duas opções diferentes para poder controlar a mesma situação, mas nós temos, por exemplo, a posição da figura, a posição está só à frente, está em volta da criança, do TEA, a questão de usar ou não o feedback visual no próprio espaço, isso pode ser um fator que seja irritante para alguns autistas. Então, se é o caso, você pode desligar aquele negócio, ou se não é o caso, liga de volta. Da mesma forma, a questão do retorno feedback sonoro, isso pode ser irritante para algumas crianças, alguns autistas, então isso pode ser ligado e desligado, assim como, dependendo de como o terapeuta está observando o movimento ali da criança, a decisão que ela está tomando, o próprio terapeuta pode fazer, vamos colocar um pouco mais difícil, ou vamos colocar um pouco mais fácil e ver qual é a reação do jogador naquela nova situação. Pode ser uma experimentação, pode ser um reconhecimento por alguma coisa que ele fez. Tá? Aqui nós temos também, eventualmente, uma necessidade de pausar o jogo, então, para isso, tem a barra de espaço, a criança viu alguma coisa, se distraiu, alguém falou alguma coisa, precisa prestar atenção, ou tem que ir ao banheiro, alguma coisa aconteceu, então, o pausar aqui suspende o jogo. Obviamente, tem término do jogo, e bem convencional aqui, o F1, que é
uma tela que vai trazer todas essas informações para a tela do terapeuta, caso, isso aqui está aparecendo na tela do terapeuta, né? Caso ele esqueça quais são os controles que gerenciam o jogo. E uma característica importante do jogo que a gente está desenvolvendo, tanto o Repeteia quanto o Cateia, é a geração de dados bem detalhados com relação à sessão de jogo, então, quantos pontos fez, quantos acertos, quantos erros, quantas omissões, isso uma totalização por dia de jogada, digamos assim, né? E até por evento, se quisermos depois fazer alguma análise científica sobre esse processo, existe aqui todo um apontamento detalhado de todos os eventos que aconteceram, quando mudou de posição, quanto tempo demorou, se foi feita uma pausa, se foi ligado alguma coisa, todas as situações, é tudo colocado ali com registro de tempos, minutos e segundos, para poder permitir algum tipo de análise posterior. Esses dados são sempre guardados automaticamente pelo jogo, independente se eles vão ser usados ou não. Tá bom? Então, esse é o jogo Repeteia. Então, vocês viram que a gente usou todo o espaço físico projetado pelo chão interativo. Ele tem esse foco aí no processamento sensorial. Então, agora nós vamos falar do Carteia. Olá, eu sou Gabriel Brunelli, eu autorizo a gravação e a publicação no YouTube da reunião e eu vou apresentar sobre o jogo sério Cartea, que ele faz parte do projeto Tetea, né, apresentado pelo professor Marcelo, e é em parceria com o André Boneto e orientado pelo professor Marcelo House. Bem, qual que é o objetivo do Cartea? Ele tem o objetivo de auxiliar no desenvolvimento do processamento sensorial das crianças, estimulando a concentração, atenção, coordenação motora e lateralidade do jogador. Bem, o Cartea surgiu de uma sugestão em uma reunião realizada com especialistas e tem como jogo de referência o jogo Enduro, né, um jogo de corrida de 1983 do Atari 2600. Bem, como que funciona o Cartea? Ele vai fazer uso do ambiente virtual projetado pelo TTE. E esse ambiente é composto de uma estrada com 3 pistas e um carro que representa o jogador dentro deste ambiente. A posição que o jogador se posiciona sobre o chão interativo é a posição que o carro estará dentro do ambiente. Então, caso ele esteja sobre a pista do meio, o carro também vai estar na pista do meio. O jogador deve se mover apenas lateralmente entre as pistas, com o objetivo de capturar ou desviar de alvos e obstáculos, que são apresentados aleatoriamente entre as pistas. Caso o jogador sair da área determinada, o jogo é pausado. Bem, o jogo possui 2 tipos de elementos, que são alvos e obstáculos, que são representados por estrelas e barreiras, respectivamente. E também nós utilizamos como feedback os emojis, que quando é realizada uma ação correta, ou seja, coletou um alvo ou desviou de um obstáculo, o feedback da carinha feliz, né, o emoji feliz. E caso tenha realizado uma ação incorreta, ou seja, desviou de um alvo ou colidiu com um obstáculo, é o emoji triste. O jogo possui 3 fases, que trabalham a lateralidade do jogador, ou seja, ele deve se mover para o lado correto. A fase 1 possui apenas alvos, ou seja, o jogador deve passar por cima dos alvos. Caso ele perca algum alvo, ele não ganhará pontos. Na fase 2, ele possui apenas obstáculos, ou seja, o jogador deve desviar desses obstáculos. Caso ele colidir com algum, ele não pontuará. Na fase 3, possui ambos, alvos e obstáculos. Ou seja, o jogador deve passar por cima dos alvos e desviar dos obstáculos. Foi escolhida esta ordem, pois quando há a presença de alvos e obstáculos, exige uma reação mais complexa do jogador. Ou seja, é mais difícil do que quando há apenas alvos e apenas obstáculos. Bem, como que funciona a variação de dificuldade dos níveis? Nós temos
duas variáveis de dificuldade, que é o TI, que é o tempo de intervalo entre os objetos, que tem o objetivo de trabalhar a atenção e a concentração do jogador, e DM, que é a distância máxima de mudança de pista, que tem o objetivo de trabalhar a coordenação motora do jogador. Um exemplo é o caso que o jogador se encontra na pista da esquerda e DM seja 1, o próximo objeto se encontrará no máximo na pista do meio. Caso o DM seja 2, pode se encontrar até na pista da direita. As quantidades da variável TI são definidas de forma qualitativa, pois os valores pequeno, médio e grande dependem de acordo com a população que estiver utilizando o jogo. Muda para autistas, para Down, neurotípicos, entre outros. Inicialmente definimos o valor de pequeno, médio e grande como 2, 4 e 8, porém esse valor está sujeito a mudanças. E também o tempo de duração total do nível é de 2 minutos. A pontuação, como no jogo do RPTE, é baseada no protocolo ABA. E ela é acumulativa, e de 2 ordens. A cada desafio correto, ou seja, alvo coletado ou obstáculo desviado, ganha-se 10 pontos, valorizando assim o desempenho cognitivo. E a cada mudança de pista que o jogador realiza, ele ganha 5 pontos, valorizando assim o desempenho motor. Lembrando em que nenhuma situação o jogador perde pontos. Bem, a transição de fases e níveis funciona do mesmo modo que o repeté. De acordo com a tabela, mais de 75% da pontuação ele avança de nível, de 25% a 74% ele vai repetir o nível para conseguir desenvolver melhor a sua habilidade dentro do jogo, e abaixo de 25% ele retorna ao nível anterior. Bem, após o término do nível, a criança receberá o feedback de acordo com seu desempenho. Ou seja, se ela vai retroceder, ela recebe a cara triste e vai voltar e treinar mais para conseguir avançar no jogo. Caso ela ficou entre 25% e 75% da pontuação, ela vai treinar mais para conseguir avançar. E caso ele consiga mais de 75%, avançar de nível. Bem, o ambiente do Cartea é dividido em 2 áreas. A área de jogo, que é a pista, destacada em vermelho, que é onde o jogador deve manter a atenção, que é onde será apresentado os obstáculos e os alvos do jogo. E também temos o ambiente complementar, que é toda a área fora da pista. No topo desta área, nós temos o HUD, que exibe as variáveis do jogo, como fase e nível atual, o tempo restante do nível e a pontuação. Aqui nós temos as telas direcionadas para o especialista, que é a tela inicial, onde o especialista pode selecionar qual o jogador que ele vai jogar agora e qual a fase e o nível que ele vai jogar. Lembrando que assim que é selecionado o jogador, a última fase e nível que o jogador jogou é carregada automaticamente, salvando assim o seu progresso. E caso o especialista queira cadastrar um novo jogador, temos a tela de cadastro. Bem, como no Repeteia, temos o painel de controle, né? São os comandos que o especialista pode realizar durante o jogo para controlar o jogo. Primeiro, temos habilitar e desabilitar o HUD, porque essas informações podem, às vezes, causar distrações para os autistas. E, assim, omitindo elas pode deixar o jogo mais limpo e mais fácil para como eu posso falar? Que o jogador esteja mais acomodado, né? Também a questão do feedback sonoro, através da tecla S ou 2, que é habilitar ou desabilitar o som, como no repeté. Também temos a tecla de retroceder e avançar o nível do jogo, que é as teclas de esquerda e direita, ou 4 e 5. E também pausar o jogo através da tecla de espaço. Como foi falado no repeté, é gerado 2 arquivos,
que gravam os seguintes dados. O primeiro grava dados gerais, e o segundo arquivo grava os dados detalhados por evento. E o tipo do evento, sendo troca de pista, geração de objeto, alvo obstáculo, colisão com objeto, se ele desviou de algum objeto, e também as intervenções de controle. E é isso. Ok. Obrigado, Gabriel. Então, vamos passar agora para o André, voltando ali para apresentar o outro sistema e o outro jogo, não mais como show interativo, mas como um jogo arcade. André. Então, eu autorizo a gravação e a disponibilização também no YouTube. Boa noite a todos, né? Então, o professor e o Gabriel, então, falaram sobre o sistema TTE, que seria, então, um sistema de projeção, né, de jogos sérios no chão. Eu vou falar uma outra iniciativa, que foi uma parceria, então, aí com a Udesc e o IFSC, né? No momento, eu estou falando como aluno do mestrado da Udesc, Engenharia Elétrica Profissional, e também como professor no Instituto Federal, tá? Então, esse projeto, eu vou já colocar aqui. Então, basicamente, é uma outro tipo de plataforma já baseada em jogos, aqueles jogos mais, vamos dizer assim, antiguinhos, né, dos tipos arcade. Né? E também, né, a proposta é que ele fosse também para ser, que ele é também para ser utilizado aí como uma ferramenta auxiliar aí na terapia de autismo. Qual que é o diferencial dele? Basicamente, a ideia, né, além de proporcionar os jogos sérios, ele também pode capturar, né, algum tipo de biosinal. No caso, né, no momento aqui, a gente capturou o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, né, com a ideia aí para verificar e tentar identificar assim, o nível de estresse, né, o batimento cardíaco é um dos indícios aí do nível de estresse da pessoa, enfim. Então, essa plataforma, eu vou pular um pouquinho aqui, né, o TEA, então só rapidamente, né, o TEA, para quem não conhece, enfim, né, basicamente é um distúrbio no desenvolvimento que se caracteriza por alterações, né, percebidas aí, principalmente nas primeiras idades, aí antes dos 3 anos já consegue perceber. Enfim, como o próprio nome diz, é um espectro, né, ele pode atingir diversas áreas aí nobres do desenvolvimento, né, principalmente comunicação, interação social, o aprendizado, o cognitivo, enfim, capacidade de adaptação, né, e é um transtorno aí que vem aumentando aí conforme as pesquisas, os censos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, a última medida aí foi 1 a cada 54 nascimentos, né, aparece alguém, né, com esse tipo de transtorno, principalmente do sexo masculino, tá? Então, a contribuição desse trabalho, basicamente, né, vocês devem estar vendo aqui, é uma plataforma, né, de jogos sérios no modelo arcade, né? Nesse casinho o bar top, né? Que seria a metade daqueles que a gente encontra normalmente no fliperama. Então, capaz de verificar o batimento cardíaco, né? Do jogador de uma forma não invasiva, ou seja, não vai ser conectado nada na pessoa, principalmente porque os autistas, muitos deles têm esse tipo de, vamos dizer assim, de sensibilidade ao toque, enfim, né? É um tipo das características do autismo também, tá? E a ideia é utilizar esse sinal extra, né, esse biosinal, como algum tipo de parâmetro de ajuste do jogo que for desenvolvido para essa plataforma, né? E com a ideia de evitar situações de estresse durante a intervenção terapêutica para a TEA, né? Por quê? Durante as intervenções terapêuticas do TEA, né, a ideia é tentar conter, né, o paciente, enfim, na atividade, e muitas vezes existe disruptiva, ou seja, a criança, enfim, né, ela se perde, ela começa a não querer tentar fazer a atividade, porque ela pode se sentir incomodada, enfim. A ideia, então, é tentar monitorar o batimento cardíaco, né, por exemplo, no início do jogo, para evitar, né, esse tipo de disruptivo pelo jogador. Então aqui na figura a gente consegue ver o modelo proposto, né, digital aqui, e aqui à direita já é uma foto do arcade construído, né? Ele foi construído aí em madeira, né, em MDF, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho dos outros partes do sistema. Então o que obteve-se, né, de resultado? Então foi possível construir um sistema, né, capaz de medir a frequência cardíaca, como proposto, né, de uma forma não invasiva, ou seja, não colocava nenhum sensor na pessoa, né, de uma forma qualitativa, né? A gente tem um sinal robusto o suficiente para ser utilizado no jogo, né? Mas obviamente não pode ser usado como um fator clínico, enfim. E como que foi utilizado, né? Como foi feito para capturar esse sinal cardíaco? Então foi impresso, né? Numa impressora 3D, um joystick, né? Vamos dizer assim, o manípulo do joystick num formato caricato, né? E no interior dessa esfera, né, essa navezinha, né, foi colocado aí um sensor PPG de plestirograma, né, que basicamente é um sensor
que emite uma luz contra a pele da pessoa, né? E fica monitorando o retorno dessa luz, né? Conforme o batimento cardíaco vai aumentando a pressão dos vasos sanguíneos, essa luz é absorvida, né? E o sensor detecta, opa, tá absorvendo parte aí da luz refletida, então foi um pulso cardíaco. Enfim, é bem sucintamente. Então esse sensor foi instalado na esfera, no interior da célula, na esfera, e o jogador, para fazer a medição do batimento cardíaco, né, posiciona o dedo sobre esse orifício. Daqui a pouco eu já mostro, né, melhor. Enfim, então tem o sensor PPG, né, que é conectado numa plaquinha Arduino, porque basicamente esse sensor ele só faz uma transformação, tem uma saída analógica, então precisa fazer essa transformação de analógica para digital. E o Arduino está fazendo esse papel. Poderia ter sido usado outros circuitos, sim, né, a ideia, mas também uma ideia da plataforma é construir com equipamentos de fácil reprodutibilidade e baixo custo. E o Arduino também, se eu quisesse expandir para outros sinais, para outros biosinais, ainda é possível fazer essa adaptação. Então, o sensor é adaptado ao Arduino e conectado numa placa Raspberry, né? Raspberry, para quem não conhece, também é um mini computador. É um computador barato para desenvolvimento desses tipos de situação, né, de protótipo, por exemplo. Bastante robusto também. E na outra parte, então, eu tenho um kit de joystick padrão, né, a qual foi substituída a esfera aqui, né, pela minha esfera caricata. Uma plaquinha dedicada, zero delay, que basicamente uma placa para fazer a interface dos botões, a parte eletromecânica com a eletrônica. Tá? E aí, conectado a esse sistema, tem um monitor para poder mostrar aí o jogo ao usuário. Durante a fase de programação, enfim, testes, né, também poderia ter sido acoplado aí o mouse e teclado, né, e também se o terapeuta, enfim, quem quiser utilizar, também pode fazer, né, parte aí do sistema, pode colocar um sistema sem fio, por exemplo. Né. Para testar, então aquela ali foi o hardware, né? Então isso aqui é o hardware, o sistema em si. Né? Para testar a funcionalidade, ok, né? Para ver se aquele sistema pode ser utilizado dentro de um jogo, foi criado um jogo, Dr. Core, basicamente para utilizar aquele sinal de batimento cardíaco, que dá para ver aqui no cantinho, né? A utilização. Aqui tem uma comparação qualitativa, né? Aqui eu tenho um relógio comercial, né? Capaz de medir a frequência cardíaca, e aqui a comparação com o que o sistema estava medindo, né? Nesses testes qualitativos preliminares, aí percebeu-se que o erro, né, a diferença entre os dois equipamentos era bem baixa. E aí foi possível utilizar esse sinal, né, no jogo Dr. Core. Basicamente, o Dr. Core é um jogo bem simples, vamos dizer assim, uma vista aérea de um castelo, onde aquela navezinha, né, o avatar, né, que tem o mesmo formato do joystick, entra no castelo e só consegue sair depois que passar um certo tempo. Esse certo tempo, né, é uma ampulheta aqui, simbolizado por uma ampulheta. Esse tempo aqui disponível para o jogador, esse sim é controlado pelo aquele sinal, biosinal, né, o batimento cardíaco. Então, se inicialmente o jogador estivesse, vamos dizer assim, com um nível acima de um valor de batimentos cardíacos, ele teria um tempo maior para poder realizar as tarefas no interior do castelo. Se ele estivesse dentro da normalidade, sem estresse, por exemplo, né, esse tempo aqui não seria alterado. Então, é só para testar realmente a funcionalidade da plataforma. E aí, o jogo em si tem 4 fases, né, que indo para frente vai aparecendo barreiras, e a ideia do jogador é usar o joystick, né, fazer aquele controle óculo manual para levar a nave até capturar os corações. Então, uma vez capturado o coração, aparece um outro coração aleatoriamente, e o jogador tem que ir lá e buscar o máximo de coração possível no tempo, né, disponível aqui pela ampulheta. E assim ele vai seguindo as fases adiante. Como resultado, né, infelizmente não pôde fazer, a gente ainda não tivemos chance ainda de fazer um teste prático com o público-alvo, principalmente por questões da pandemia. Contudo, nós conseguimos fazer aí uma boa pesquisa, vamos dizer assim, através de um questionário online com vários especialistas, né, com respostas aí de 39, sendo que houveram, né, diversas questões sobre o hardware, sobre o software, sobre o jogo, enfim, e, deixa eu ver, né, com o resultado dessa pesquisa aí, bastante online, vamos dizer assim, com os especialistas, a gente percebeu aí que a plataforma realmente atinge aquilo que se propôs, né? Então, ela consegue capturar, né, o sinal de batimento cardíaco de uma forma não invasiva, ela tem um apelo estético que vai, né, segundo os especialistas ali, vai chamar a atenção dos autistas, vai chamar a atenção, ele vai poder, né, manipular ali os controles, enfim. Para ver o jogo em si funcionando, a captura do sinal, aqui tem um link aqui, né, mas acredito que o professor vai
passar mais para frente, porque, né, em tempo real aqui pode ser que trave a apresentação. Eu acredito que seria isso sobre o Dr. Core. Muito bem. Então, apresentamos o Dr. Core, TETEA, Repeteia e o CARTEA. E o que nós estamos agora procurando? Procura-se parceiros para avaliar cientificamente a efetividade dos equipamentos e dos jogos. Então, fica aqui uma mensagem para quem está tomando conhecimento aqui dessa iniciativa. Se tiver algum contato com professores ou com pessoas que trabalham diretamente com o público-alvo, a gente tem aqui, então, o Dr. Core já é um produto pronto, já está 100% terminado, então é só uma questão de reproduzir e começar a usar. E também os outros, o chão interativo, o TETEA, e os jogos do Repeteia e do CARTEA, eles ainda estão em desenvolvimento, então ainda dá tempo de a gente organizar aí para que seja feita uma avaliação científica num futuro próximo. Eu acredito que dentro de cerca de 3 meses, né, junho, julho, agosto, lá para, vamos supor, final de agosto, a gente já tenha aí uma versão jogável, né, dos jogos, tanto do CARTEA quanto do Repeteia. Então fica aí o convite, a oportunidade para que a gente possa conversar. Essa recompensa aí é só de brincadeira, tá, pessoal? Não é por causa disso, eu acho que a motivação tem que ser outra, tá bom? Foi a imagem que eu consegui ali. Então, ficamos abertos aí para conversar com vocês, então, para podermos falar sobre essa parceria, o DESC, IFSC, e quem sabe outras instituições, outros consultórios, outras entidades aí que também lidam com a população de autista, tá bom?